Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, canal 61.2, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado, nosso entrevistado é o deputado estadual Francisco Júnior, do PSD, ele que preside aqui na Casa a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Nós vamos conversar com ele sobre alguns projetos apresentados neste início de 2017 aqui na Casa e a gente começa com um projeto sobre a implementação de educação financeira nas escolas. Tem a ver com a comissão que o senhor preside ou nada a ver? Ou é porque dizem alguns aí que tem muita gente que não sabe quanto é 8 vezes 9? Peraí que eu vou fazer a conta aqui. Não, vamos falando sério agora, Murilo. Aproveitar para te cumprimentar, sempre é um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Cumprimentar toda a equipe da TV Assembleia, de forma especial o telespectador que está nos acompanhando. Murilo, não tem a ver com a comissão. A Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, ela cuida da matéria financeira, mas do ponto de vista daquilo que tramita no Estado, os projetos que alteram a realidade financeira do Estado, orçamento, essa coisa toda. Nesse caso, a matéria, esse projeto de lei, ele fala sobre educação financeira nas escolas. E falta, né, deputado? De colocar na grade curricular, nas disciplinas, o estímulo para que o aluno aprenda na escola a fazer cálculo de juro, que ele entenda como funciona o mercado financeiro. Noções de economia, sim, né? que é fundamental, que na verdade ele vai usar isso para o resto da vida. Todo mundo em algum momento vai ter uma conta no banco, vai pegar um empréstimo, vai comprar um bem, um carro, uma televisão, financiado, parcelado, e muitas vezes ele não consegue entender, faz aquela continha, a parcela, do quanto de pagar a parcela, então tá bom, ele não tem noção isso, né? do que envolve tudo aquilo. Então é fundamental que para um país que quer ter uma população ativa, economicamente ativa, ele tem que ter, a sua população tem que ter noção, pelo menos básica, do que é economia, do que é financeiro, do que é a economia doméstica na sua casa, para ele administrar, ainda mais o brasileiro que é muito empreendedor. Então, se a gente começa a estimular isso lá na base, com certeza nós teremos melhores empreendedores, melhores empresários no futuro. E assim, né, deputado, a gente vê muito no noticiário a taxa Selic, que é a taxa que controla os juros no Brasil, né? A taxa de juros no Brasil. A taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu. A pessoa, de uma maneira geral, precisa ter uma noção do que é isso, do que isso representa e influencia no dia a dia das pessoas, né? E nós estamos num tempo, essa nova geração, ela já não tem a noção, por exemplo, do que é a inflação. Né, que é algo que a gente viveu muito, eu na minha infância, na minha adolescência, a gente vivia muito isso, claro. E hoje já não se comenta mais, mas nós temos o risco dela voltar. Então, quando você fala da taxa Selic, dos juros, da questão bolsas de valores, toda essa linguagem, todo esse, como é que o povo fala? Economês. Todo esse economês, ele realmente fica muito distante do cidadão comum, que está na base da pirâmide, que é quem mais sofre as consequências de tudo isso. Então, é fundamental a gente dar essa formação, qualificar o nosso jovem, a nossa criança, para que no futuro ele tenha uma participação mais ativa da vida econômica do nosso estado, da nossa cidade, do país. Agora, vamos falar um pouquinho da questão legislativa e executiva. Salvo engano, deputado, eu não sei se exatamente na legislatura passada, mas numa das legislaturas anteriores, eu me recordo que foi aprovado um projeto nesse sentido. E não foi sancionado pelo Executivo. Muitas vezes, né, o deputado precisa trazer um projeto, convencer os pares aqui na casa e depois articular com o Executivo. Eu tenho procurado fazer isso. Recentemente, nós tivemos uma aprovação com alguns vetos, por exemplo, da política de atenção ao menor aprendiz, que foi um projeto importante, polêmico, e correu o risco de ser vetado. Então, nós fizemos esse diálogo com toda a equipe financeira, administrativa, com o governador, com o vice-governador, que inclusive faço o destaque, o vice-governador José Hélito apoiou bastante, e nós conseguimos a sanção e agora entra na terceira etapa, que é a implantação. Então, eu não posso entender, às vezes a gente percebe que as pessoas se sentem insatisfeitas por apresentar o projeto. Não, são no mínimo 3 etapas. Eu tenho que apresentar, trabalhar e aprovar o projeto. Depois, convencer a equipe do Executivo da importância, da pertinência, para que ele seja sancionado. E, por fim, fiscalizar para que ele seja
de fato implantado e gere os resultados, né, gere eficácia. Então, é um esforço permanente. A gente não pode apenas se contentar com a boa ideia. Nós temos que ter a boa ideia e as boas práticas. Agora é todo um processo, né? Estou aqui nesse tempo, mais para frente já não serei eu, vão ser outros. Esse projeto que você disse, eu realmente não o conheço, mas com certeza é um esforço constante nosso para que ele seja aprovado e implantado. Tomara que dessa vez seja aprovado. Tomara que sim. Né? Deputado, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Ação Parlamentar. Continue ligado aqui com a gente. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, o pai, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Estamos conversando, entrevistando o deputado Francisco Júnior do PSD. O senhor apresentou um projeto aqui recente que prevê prioridade na investigação sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Me parece que a lei, numa situação normal, fala em 48 horas, algo assim, quando do sumiço. Mas criança e adolescente, pelo menos, ou todo mundo, dá para se esperar tanto, deputado? Na verdade, inclusive esse projeto nós estamos fazendo uma discussão na CCJ agora. A lei, ela não fala de iniciar as buscas com 48 horas, mas existe o costume. É uma tradição. É um costume porque muita gente que é dada como desaparecida... Daqui a pouco aparece. Um dia, 2 dias depois, ela aparece, Bem, as situações são as mais diversas. Agora, no caso de criança e com os acontecimentos recentes que a gente tem percebido, as consequências podem ser maiores. Porque a criança, por exemplo, um adulto, quando ele desaparece, ele pode ficar até mais de uma semana fora. Ele consegue voltar mais facilmente sozinho, ele pode estar num momento difícil, de depressão, seja o que for. Agora, a criança, dificilmente ela consegue esse retorno sozinha. E o que a gente propõe é uma intensificação na comunicação e na divulgação pelos meios existentes. Então, a partir do momento que a criança é dada como desaparecida pelos pais ou responsáveis, então que a lei propõe, o projeto de lei propõe, que então sejam comunicados os órgãos de comunicação do governo, e de todas as formas. Por exemplo, esses telões que nós temos nas ruas podem ser acionados, todo tipo de concessão de comunicação, ele pode ser acionado de imediato. Caso ela volte, o prejuízo é menor, quer dizer, não houve investimento, não houve alteração. Agora, para a vida daquela criança, a 24 horas faz uma diferença muito significativa. 48 horas, então? Então a intenção nossa é que a comunicação do desaparecimento seja intensificada e seja feita de forma oficial imediatamente após o comunicado. Se a criança apareceu, estava na casa do primo, do tio, do amigo, não tem problema. Comunica-se da mesma forma, fala, olha, resolvido o problema, não há necessidade mais. Mas, por exemplo, que sejam comunicados, por exemplo, a polícia de barreira, que ficam nas estradas, que ao parar os carros que possam perceber, estar atento, porque existe hoje coisas absurdas e quando envolve criança, que é um ser indefeso, eu acredito que nós precisamos agir de forma mais rápida, né, sob pena de termos aí consequências muito mais graves. Agora,
é um projeto que está sendo discutido e eu acredito na sua aprovação. Agora, cá entre nós, deputados, será que é mesmo necessário um projeto desse? O bom senso já não determinaria isso? Olha, algumas leis, e eu já fiz algumas desse tipo e sou obrigado a discutir constantemente leis óbvias. Ao contrário da Inglaterra, onde o direito ele é costumeiro, o direito consuetudinal, né, que é um direito na base dos costumes, não precisa escrever. No Brasil, curiosamente, mesmo se escreve, você tem que ficar atento para que se cumpra. Né? Então, se você tem um diretor da polícia, no momento, sensato, né, que entende essa forma dessa maneira, essa situação dessa maneira, então ele pode tomar uma atitude dessa forma. Daqui 10 anos pode ser que esteja outro que não tenha essa mesma compreensão. Então, a gente usa a legislação para regulamentar nesses termos, no sentido de dar uniformidade na ação. Claro que, havendo bom senso, não há necessidade da lei, mas nem sempre nós podemos contar com isso. Então, se nós criamos a lei, a obrigação, então, independente do bom senso de quem estiver na pasta no momento, você garante a uniformização da ação. E eu acho que é positivo para a sociedade. Deputado Francisco Júnior, outro projeto é o que prevê a inclusão de pessoas autistas. O que o senhor pensou aí? Nós criamos uma política. A pessoa com o espectro autista ou com a síndrome do autismo, que todos nós somos acostumados a ver, mas entendemos muito pouco. Recentemente, numa novela, houve uma divulgação maior, então isso veio à tona, o assunto, né? A legislação federal, ela equipara os direitos da pessoa com autismo à pessoa com deficiência. Bem, só que a maioria das pessoas não sabem disso. Que uma mãe com uma criança autista no carro pode estacionar, por exemplo, na vaga para a pessoa com deficiência, naquela que tem aquela cadeirinha. Né? Mas muitas vezes não sabe, o próprio fiscal que está lá vigiando não sabe disso. Então é necessário que seja divulgado. E basicamente a lei, ela inclui a pessoa com autismo no mesmo rol das pessoas com deficiência, reforça os direitos da pessoa com deficiência e gera uma política de atenção à pessoa com autismo, esclarecendo as pessoas sobre essa situação que, pasme, não com autismo, mas pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, seja física ou mental, alcança 20% da população brasileira. Então, nós não estamos falando de algumas pessoas, nós estamos falando de um universo significativo e que muitas vezes nós temos total desconhecimento sobre isso. Ok, esse é o momento para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, mas a política, ela só fica parecida com aquilo que você acredita se você participar. Então eu agradeço esse momento, me despedindo de você, do Murilo, de toda a equipe, mas convidando você à participação. Participe através das nossas redes sociais, do meu site, www.franciscojr.com.br, Facebook, Twitter, Sinal de Fumaça, como for a sua possibilidade, mas participe. A única forma de melhorarmos a nossa qualidade de vida e a nossa política é você participando também. Mais uma vez, obrigado, parabenizo em nome do Murilo, toda a equipe da TV Assembleia que tem prestado um excelente serviço à nossa população goiana. Muito obrigado, deputado Francisco Júnior, que aqui na casa é presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Você pode continuar nos acompanhando no canal 61.2, canal aberto digital, também pelo canal 8 da NET, pelo portal da casa, l.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.